Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 19. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Glória a Deus. Atos 16, 19 diz assim para mim e para você: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Até aqui por enquanto, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra viva e revelada sobre nós, Pai. Nós pedimos neste momento, Senhor, licença para falar do Senhor. E pedimos que os nossos corações estejam totalmente abertos para que o Senhor possa ministrar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa a minha vida, usa os meus lábios, e que saiam somente aquilo, meu Deus, que o Senhor quer falar conosco, Pai. Abençoa aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão nos acompanhando de casa, e que o teu Espírito continue ministrando no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. As crianças... hoje não? Amém, graças a Deus. Podem se assentar, queridos. Mas podem se assentar louvando e glorificando o nome do Senhor, viu? Você não é impedido de fazer isso. Graças a Deus nós somos um povo livre, liberto. Todas as correntes que nos prendiam foram soltas em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui nós vemos uma história bastante conhecida, e nós sabemos porque Paulo e Silas foram presos. Eles estavam fazendo aquilo que eu e você fazemos todos os dias, falando do Senhor, falando do amor de Cristo, falando de tudo aquilo que o Senhor pode realizar e fazer, arrancando aquelas pessoas que estão presas nas garras do inimigo e trazendo a presença do Senhor. É ou não é assim o nosso papel nos dias de hoje? Sim ou sim? Somos nós que hoje propagamos o Evangelho de Cristo. E Paulo e Silas estavam fazendo a mesma coisa que nós fazemos nos dias de hoje. Evangelizando, falando do amor de Cristo. E algo aconteceu, porque havia uma moça, e ela lia o futuro das pessoas, e ela trazia muito lucro para os seus senhores. E quando ela foi liberta, eles ficaram muito bravos. Ah, queridos, você tem um dono. Jesus, ele pagou o preço por mim e por você. Não é o diabo que é o seu dono, é o Senhor dos exércitos. Ele já comprou a sua dívida. Tudo aquilo que era para nós, aquela maldição, tudo aquilo que era de ruim, o Senhor pagou um alto preço por nós. Essa mulher não, ela estava presa nas garras de Satanás, e havia um dono sobre ela. E no momento que ela é liberta, os donos olham e falam: não. Fizeram o quê? Caluniaram Paulo e Silas. E jogaram ele aonde? Na prisão. Mas Paulo e Silas, diferente de muitas atitudes que nós temos, às vezes, Paulo e Silas, eles sabiam quem era o Senhor deles. Eles sabiam a quem eles pertenciam. Sabiam ou não sabiam, queridos? Paulo e Silas tinham confiança plenamente no Senhor. E no momento que eles são jogados na prisão,
no momento que eles são açoitados, no momento que eles são injustiçados, eles não mudam o comportamento deles. E qual era o comportamento deles? Adorar ao Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós somos caluniados e muitas vezes injustiçados, mas mesmo assim, por amor do Senhor, nós permanecemos firmes. Nós precisamos permanecer firmes. Por conta de todas essas situações, eles foram amarrados, açoitados com vara. Eu apanhava de vara quando eu era criança. Algumas vezes eu precisei apanhar, ser corrigida. Graças a Deus por isso. Glória a Deus pela vida do meu pai que me corrigia de vara de vez em quando. Glória a Deus por isso. Nossa, pastora, está falando que tem que bater? Não, mas a palavra diz que tem que corrigir com vara mesmo. E eu dou graças a Deus por isso. Porque eu sabia que eu tinha feito alguma coisa que precisava de correção, né? Meu pai falava 3 vezes. E às vezes a gente vivia perigosamente e deixava falar a terceira. E aí não tinha jeito. A primeira e a segunda ele dava ainda não era uma colher de chá, já era combinado. Então combinado não sai caro, né? Mas na terceira não tinha conversa. Ele falava, eu falei 1, 2 e a terceira a gente já sabia o que acontecia. E dói, não dói? O pai e a mãe da gente, quando vai corrigir, eles não batem na gente com ódio. É correção, é amor. Só que Paulo e Silas não estavam apanhando com amor, não. E era chibatada. E a palavra diz que era a noite inteira eles apanharam. E diz o que aqui? Que depois de lhe darem muitos açoites. Então eles já estavam sendo humilhados. E depois de muitos açoites foi feito o quê? Levado para o cárcere. Mas olha, foram amarrados os pés deles no tronco. E aí eu fico olhando, mas eles estavam falando de Jesus. Eles haviam feito uma coisa boa. Eles haviam libertado aquela mulher das garras de Satanás. Mas em momento algum nós vemos os questionamentos de Paulo e Silas. Paulo e Silas confiavam no Senhor. E eles confiavam no Senhor. E por volta da meia-noite eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando louvores ao Senhor. Nos maiores momentos de dificuldades e adversidades e injustiças, e naqueles momentos em que nós não vemos mais saída, eu quero te dar um conselho: continue adorando o nome do Senhor. E não precisa cantar, saber as escalas tônicas e pentateuca e todas essas técnicas vocais. Adore o Senhor na sua sinceridade, querido. É o Deus que te conhece lá no secreto, é para Ele que você vai adorar. Não é para o homem, é para o Senhor. Não deixe que as desilusões, as decepções, as injustiças definam o seu destino. Porque o Senhor já definiu o seu destino. E o destino que o Senhor definiu para mim e para você é de melhor. É melhor no que você está hoje. É de melhor. Porque Deus, Ele é um Pai poderoso, é um Pai amoroso. E Ele sempre nos dá o melhor. É nós que nos conformamos às vezes com as coisas não tão boas. A adoração, ela é capaz de fazer isso e tirar as correntes que te prendem. Essa prisão que hoje nós nos encontramos hoje, que talvez você está hoje, talvez foram coisas que te aconteceram no passado. Existe uma historinha, e a primeira vez que eu ouvi eu achei tão engraçada, que fala sobre o elefante. Quantos aqui já ouviram a história do elefante? Não? Você já ouviu? Quantos já foram no circo? Amém. Então tá bom. O elefante, vocês veem o elefante lá, né? Tem alguns circos que tem o elefante. E o elefante, se você reparar, ele fica preso somente por uma cordinha, uma correntinha, uma coisinha bem... É um barbante, comparado à força e o tamanho do elefante. E por que isso acontece? Quando o elefante ele é bebê, ele é treinado, ele é amarrado. Os seus pés é amarrado nesse pauzinho, que eu esqueci o nome agora, que eu não marquei, aí eu esqueci. Como que é o nome quando... Estaca. Então o elefante ele é amarrado nessa estaca, quando ele é bebê.
E aí o que acontece? Ele tenta fugir, porque ele é um bebê, ele quer ficar o quê? Correndo, brincando, pulando. E só que o que acontece? Esse elefante ele vai crescendo, 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 crescendo. E aí ele percebe que não adianta ele fazer força para sair dali, porque ele não vai sair. E essa mentalidade fica na cabecinha dele, porque o elefante ele tem uma alta capacidade de lembrar das coisas. E ele não sai daquilo. Então o elefante cresce, 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 fica um elefantão. E ele não sai daquela posição. Sabe por quê? Porque a lembrança que ele tem do passado, aquela dor que causava no passado, é tão grande que não permite que ele viva a realidade que ele tem hoje. O que eu estou querendo dizer para você é que você não sabe o valor que você tem. Você tem um valor tão grande, mas tão grande. Eu já falei isso e eu vou falar mais uma vez. Que a partir do momento que você perceber a força que você tem, querido, não existe nenhuma situação adversa que vai ficar de pé na sua vida. Você precisa entender o tamanho da força que você tem. O Senhor colocou isso em você e ninguém pode tirar, a não ser você mesmo. Sabe por quê? Porque somos nós que limitamos o poder de Deus. Somos nós. Às vezes nós estamos igual aquele elefantinho, aquele elefantão. Por quê? Porque eu vivi isso no passado, porque as coisas aconteceram no passado. Ei, o Senhor tem novidade de vida para mim e para você. E pode ser hoje. A partir do momento que você decidir quebrar todas essas correntes, tudo aquilo que está te prendendo ao passado, deixar lá atrás. Aquilo que você viveu ontem, você não vai conseguir mudar, não adianta. Deus tem novidade de vida para você nesse dia. O tema dessa palavra é saia da prisão. E é uma ordem, saia. Eu não estou chamando você e falando, vem comigo que eu vou te tirar. É você que vai sair dessa prisão. Se o elefante soubesse a força que ele tem, ele ia olhar para aquela correntinha. Se fosse um elefantinho debochado, ele ia olhar para aquela correntinha e falar, quem é você? Ia meter o pé e ia sair quebrando tudo. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Não que você saia quebrando tudo. Pode ser também. Quebrando a cara do inimigo mais uma vez. Foi Deus quem te chamou. Ele colocou um espírito de ousadia na sua vida. Ele derramou uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Jesus se entregou por você. Para de se preocupar com as coisas que aconteceram no passado e aprenda a adorar ao Senhor em tempo e em fora de tempo. Se fosse nos dias atuais, Paulo e Silas ficariam na prisão murmurando, reclamando, falando, ai Senhor, o Senhor sabia o que eles tinham feito. E o Senhor sabia que Ele ia fazer a situação mudar. Porque com o Senhor é de repente que as coisas acontecem. A palavra diz o que aqui para mim e para você? De repente. Lá no versículo 26 diz, de repente. Não diz, passaram-se anos e dias e meses e séculos. Amém. Não. De repente, sobreveio um tamanho terremoto. É de repente que o Senhor vai agir na sua vida. É de repente que o Senhor vai mudar essa situação. Mas faça como Paulo e Silas. Estejam vigilantes, orando e adorando ao nome do Senhor. As atitudes têm que sair daqui para fora. De nada adianta eu falar e falar e falar se você não quiser sair dessa prisão. De nada adianta eu falar para você se você não quiser arrancar esse mal que está no seu coração, essas lembranças. Não permita que o seu pior momento defina o seu destino. As coisas ruins, elas vão acontecer. As coisas, as situações, as perdas pelos caminhos, elas são inevitáveis. Tudo tem um livramento e tudo tem um propósito do Senhor. Eu li uma frase esses dias que diz, não questione o Senhor por pessoas que você não tem mais contato. Porque o Senhor, Ele é capaz de ouvir conversas que você não pode ouvir. Existem pessoas que por algum momento, em algum momento das nossas vidas, nós temos que
permitir que elas vão. O pastor Toninho sempre fala essa frase, que se você não permite que as pessoas vão, um dia elas vão permitir que você vá. Se você não deixa algumas coisas de lado, um dia essas coisas vão te deixar de lado. E aí vai doer. Se você não abandona certas coisas e pessoas, ai pastora, está abandonando. Existem coisas que nos arrastam para trás. E se você não abandona essas coisas, elas vão continuar te puxando para trás. Permita que o Senhor leve você a patamares mais altos. Esses dias eu estava vendo como que é o processo de metamorfose da lagarta. Não é metamorfose, é quando ela sai do casulo. E eu fico imaginando, ela é pequenininha e ela entra num casulo pequenininho. E quando ela sai uma bela borboleta. E às vezes o crescimento vai nos causar dor mesmo. Às vezes o crescimento vai fazer você chorar. Mas no momento certo você vai agradecer o Senhor. E você vai dizer: Senhor, obrigada por tudo que eu passei. Hoje nós aprendemos a olhar para trás. E muitas vezes rir de tantas situações que naquele momento nós ficamos tão bravos. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida. Nós sabemos agradecer ao Senhor. Existem 3 Ds. Letra D de dado. Que significam o quê? Decisões que definem destino. O que isso quer dizer? Uma decisão vai definir o meu destino. Nós sabemos que o que o Senhor tem preparado para nós é o melhor. Nós sabemos, nós temos essa certeza. Se eu perguntar para você se você tem certeza que o Senhor tem preparado o melhor para você, você vai me dizer que sim. Mas e se eu te disser que uma decisão pode mudar esse seu destino e não ser tão bom da forma que você pensa? Se Paulo e Silas fossem como muitas pessoas que nós conhecemos, talvez eles estariam lá naquela prisão, ficariam lá naquela prisão, morreriam naquela prisão. Quantas pessoas já receberam o Evangelho de Cristo e no primeiro problema, na primeira crise, se afastaram, se esqueceram que o Senhor pode fazer todas as coisas? Esqueça daquilo que ficou para trás. Essas correntes que estão prendendo você, Deus, Ele pode desfazer tudo. De repente Ele pode estourar essa prisão, Ele pode mudar esse cativeiro, mas você precisa adorar o nome dEle. Você precisa compreender e entender quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Faça essa pergunta para você. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fale para ela: quem é o Deus que você serve? Fale para ela com autoridade, fala: quem é o Deus que você serve? O Deus que eu sirvo é um Deus que nunca perdeu uma batalha. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que lá no passado falou para um homem: olha para esse mar, bate lá o cajado, devagar. E no mesmo instante, de repente, aquelas águas se abriram. E o povo passou com os pés enxutos. O Deus que eu sirvo me ama tanto, que Ele não poupou o seu único filho pela minha vida. Porque Ele sabia que eu não seria capaz de passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. Então o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele vai mudar toda e qualquer situação. Existe sempre um propósito. Tudo tem um propósito. Nós não estamos aqui, nós não chegamos no lugar que nós chegamos por nada, por um acaso. Deus havia estabelecido um propósito. E a minha decisão vai definir o meu destino. A sua decisão vai definir o seu destino. Certa vez uma jovem cansada de sofrer, cansada de viver as incertezas, ela resolveu aceitar Jesus de todo o seu coração. E no momento que ela tomou uma decisão, através da vida dela, os seus pais, o resto da sua família que estavam afastados há anos, foram e voltaram a servir o Senhor dos Exércitos. É uma decisão. E não era uma mulher
Não era um homem, não, era uma adolescente. Ela decidiu adorar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Ela decidiu lutar e fazer a diferença de tudo aquilo que já tinham planejado para ela. Através da decisão dela, o futuro e o destino de muitas pessoas foram feitos diferença. É uma atitude só. Não deixe que o seu pior momento defina o seu destino. Não ache que o que você está vivendo nesse exato momento é aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque não é. Através dessa história, nós vimos que uma casa inteira se converteu ao Senhor. Porque no instante que as correntes se quebraram, os presos foram soltos, eles continuaram lá dentro da prisão. Eles não queriam sair? Eles queriam sair. Mas havia um propósito até nisso. O Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas. E quando aquele carcereiro vê todas as portas abertas, eu imagino o desespero que ele ficou. E ele perguntou para Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. O que eles responderam lá no verso 31? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. É uma decisão. É uma decisão. Existem momentos que nós não queremos adorar, que nós só queremos chorar. Isso é natural. Para a mulher ainda é mais natural ainda, porque nós somos assim. Mas mesmo quando você precisar chorar um pouquinho, chore, mas adore. Os homens a mesma coisa. Você acha que a sua mulher não está vendo? Deus está vendo que você está sofrendo e está chorando. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Decida vencer. E mais ainda, decida romper em nome de Jesus. Continue adorando ao nome do Senhor. Como que eu vou adorar? Continue adorando, cantando louvores. Lá em casa, às vezes, qualquer palavra é motivo para louvor, né, amor? Qualquer palavrinha é motivo de louvor, de adoração. É o que tem que ser, queridos. Nós não somos perfeitos, nós não somos os melhores. Não somos. Mas nós sabemos aquele que nós servimos. E nós sabemos que nada que nós façamos nessa terra, por mais que nós venhamos na igreja, oramos, buscamos, consagramos jejum, fazemos boas obras, nada se compara ao amor do Senhor. Nada. A minha função e a sua função é somente adorar o Senhor em tempo e fora de tempo. Talvez você já passou por tantas coisas. Talvez ainda as lembranças estão tão recentes no seu passado. Mas eu te convido nessa manhã a quebrar essas correntes e falar para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para viver o melhor do Senhor. Eu estou pronto a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, planejou para mim. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e nós falamos para eles: olha, a gente já passou por isso. Ou às vezes nós falamos: você já viu que eu passei em determinada situação? E vocês sabem que às vezes os nossos filhos, eles fazem as mesmas coisas que nós fazemos. E aí nós, como pai, como mãe, nós precisamos deixar os nossos filhos fazerem, porque isso faz parte do crescimento deles. Às vezes nós choramos porque nós não queremos que os nossos filhos sofram, porque nós temos tudo planejado para eles, que é sempre o melhor. O que eu estou dizendo para você é a mesma coisa que Jesus tem sonhado para nós. Jesus, Ele planejou tudo para nós. Desde quando nós estávamos lá no ventre da nossa mamãe, antes de sermos formados, antes de termos o nosso nome, antes dos nossos pais sonharem e imaginarem o nosso nome, Deus, Ele já tinha planejado tudo. Mas acontece que no meio do caminho nós queremos fazer coisas e o Senhor permite, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Só que nesse dia, mais uma vez, Ele está dizendo para mim e para você: oportunidade. Ele está nos dando mais uma oportunidade de tomar a decisão
que vai definir o nosso destino. Você vai ter essa cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui de algo que me aconteceu quando eu tinha 12 anos. Agora não dói mais, não coça mais, não incomoda mais. Mas ela está aqui. E quando eu olho, eu lembro do que aconteceu no dia 17 de novembro de 97, eu acho. Eita, tinha gente que não tinha nem nascido. Glória a Deus. Eu me lembro, mas ela não causa mais dor. Mas na época doeu bastante. Passou por uma veia principal aqui. Hoje não dói mais. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Você vai lembrar de tudo isso que aconteceu, tudo isso que está aqui dentro do seu coração. Tudo aquilo que às vezes quer incomodar a sua mente, o seu coração, o seu espírito. Você se lembra disso. Mas é isso que vai te impulsionar e vai te fazer crescer. Hoje, saia dessa prisão, querido. Deixe que o Senhor transforme tudo. Deixe que como um terremoto o Senhor venha e de repente Ele transforme tudo. Mas tome a decisão. Não queira voltar para o lugar que você orou tanto para sair. Não queira voltar para aquele lugar que um dia você orou e você pediu tanto para o Senhor. Fala, Senhor, muda e transforma essa situação. Não queira isso. Tome a decisão que vai mudar a sua vida hoje. Tome a decisão que vai mudar o seu destino hoje. Como assim, pastora? Como que eu vou fazer isso? Mais uma vez, se precisar entregar as coisas no altar, entregue para o Senhor. Ele tem o poder de fazer todas as coisas e Ele vai fazer. Mas você precisa permitir que Ele faça isso. Uma vez, tinha algo que eu falava para o Senhor e era algo tão forte que eu não posso falar na live. Mas houve um dia que o Senhor me curou. E foi de repente. Né, meu amor? Foi de repente. Porque eu não podia mais permitir que aquela situação causasse mal para minha vida. Não podia. Enquanto eu estava presa nas correntes do passado, na corrente da amargura, da tristeza, da angústia, eu não podia permitir, eu não podia ver aquilo que o Senhor havia preparado para mim, para minha casa e para minha família. Uma decisão vai definir o seu destino. E é hoje que o Senhor vai mudar a sua história. Você não ouviu, eu vou dizer mais uma vez. É hoje que o Senhor vai mudar a sua história. Talvez você está como aquela mulher do fluxo de sangue que já não tem mais nada o que fazer. E essa última ficha é hoje. O Senhor vai dizer, a partir do momento que você tomou a decisão, eu vou tomar conta dessa situação. Ele vai cuidar dessa situação. Ele vai resolver. Ah, pastor, é impossível. Deus é especialista em impossível. Ele é especialista em tudo. Ele fez todas as coisas. Ele vai mudar essa situação. E se Ele não mudar, continue adorando o nome dEle, porque Ele vai fazer. No tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle, no de repente dEle, as coisas vão acontecer. E você vai ver e provar com seus próprios olhos que Ele não mudou.